Então, Ciências Sociais, página 245, nossa leitora, ou nosso leitor. Pode começar? Pode. Atividades 45, não, atividades 14 e 15. Vamos praticar. O olhar de nossa volta, o olhar de nossa volta. Você já conheceu a importância da cidadania e práticas cidadãs para a vida em sociedade? Que semelhança há entre a vida em sociedade e a vida na escola? A. Alunos em uma sala de aula e crianças em atividade ao ar livre. Então, professora, tem alguém folheando página. Gente, fechem os microfones aí. Isso. A outra página pode ler também, Cleo? Pode. Vamos pensar juntos. Várias crianças e adolescentes convivem na escola. Cada sala possui um grupo maior de pessoas e a escola, como reúne todas elas, é um grupo ainda maior. Então, que para todos convivam de forma saudável, é importante exercer cidadania e também no espaço escolar. Você pode começar praticando atitudes em sua sala. Observe imagens a seguir e responda. O que você mudaria nessa sala de aula? Professora, que página é, por favor? 246. Professora, eu mudaria os lixos dessa sala. Lixo, né? Limpar a lousa, né, pro arrumar esse mapa tudo rasgado. Arrumar o mapa rasgado. Arrumar o armário. O armário. Então tem muita coisa a ser organizada aí, né? Espaço desorganizado é sujo. Não é favorável. É da apostila 4, pro. Mas, meu Deus do céu, toda aula é a mesma história. Gente, nós já terminamos a apostila 4, nós estamos na 5. Pode continuar, Prof? Pode. Um espaço desorganizado e sujo não é favorável para o aprendizado. Por esse motivo, é importante que todos colaborem para que a sala de aula esteja sempre organizada e limpa. Alguém quer ler a outra? Alguém? Posso ler, Pro? Pode. Ô, Pro, eu tava vendo pela Coreia, eu fui lá pra história. Aí eu tava procurando, eu nem olhei que era história, eu tava procurando a página que você estava. Aí eu tava olhando, meu Deus, cadê essa página? As cores são parecidas. É 247, né, Pro? Isso. Colocando as ideias em prática. Quando você tem uma ideia e coloca ela em prática, o que você faz? Para resolver um problema, é preciso primeiramente identificá-lo. Isso pode ser feito por meio de perguntas como: o que está acontecendo? A quem essa situação está atingindo? Como essa pessoa está se sentindo? Quais são as ações ou atitudes que devem ser tomadas para melhorar essa situação? A busca pela resposta é importante. E se ela é feita em grupo, fica mais fácil de resolvê-la, pois juntas as pessoas conseguem identificá-la de forma mais rápida. O que está acontecendo e tem mais ideias de que estratégia adotar para que a resposta seja esclarecida. Uma situação comum. A descrita também pode ser considerada uma prática cidadã. Representação da união de força para alcançar um objetivo. Entre conversas. Observe sua sala de aula e sua escola.
Há alguma coisa a ser mudada? E que você pode fazer para colaborar com a convivência de todos em grupo? Conversando sobre aspectos de convivência, manutenção, organização e limpeza da escola que pode ser melhorada. Busque soluções e aponte atitudes que podem ser tomadas para resolver essas questões. Compartilhe-as com os demais colegas. Vai pular essa? Não dá para fazer, né? Então, primeira coisa é um esperar o outro falar, né? Segunda coisa, olhar o esponte. Pra quê? Terceira coisa, organizar o material. 2. Observe novamente a imagem da página 246. Como seria a aplicação de atitudes para o exercício da cidadania naquela sala? O que os alunos deveriam fazer? Aí vocês vão escrever aí no livro de vocês. E aí? Professora, eu vou resumir tudo. Então, jogar o lixo no lixo, organizar os materiais, arrumar o mapa, organizar o armário, limpar a lousa, não é isso? Então, escrevam aí. Vou dar um tempinho para escrever com calma, bastante coisa. Professora, Sim. eu acho que esses alunos dessa sala têm que aprender a música do tio Rafa. Música do tio Rafa. Lixo no lixo, limpo. Lixo no lixo, já limpou. É isso aí, tá certo. Não, a gente acha super errado essa música. A gente não gosta que ele canta. Gente, na página 248, observe as imagens a seguir. Então, nós temos a imagem 1, crianças separando lixo para coleta seletiva e crianças plantando árvores. Embaixo tem assim. Essas atitudes colaboram para o exercício da cidadania? Por quê? São duas perguntas. Então, essas atitudes colaboram com o exercício da cidadania? Você vai colocar sim ou não, vírgula, e responder o porquê. Lembrando que porque, esse porquê aqui, ele é separado e tem. Como que é o nome desse acentinho aqui? Porque está perto, eu já expliquei isso para vocês. Do sinal de pontuação, final de frase. Vocês vão responder porque minúsculo depois da vírgula junto. Porque resposta, o porquê junto. Então, vai responder sim ou não, vírgula, porquê junto. E colocar aí a sua resposta. Tem que escrever o porquê? Sim, a pergunta tem o porquê. Eu escrevi outra palavra que pode assemelhar com o porquê. Posso falar o meu, Pro? Pode. Foi sim, porque elas estão colhendo lixo e ajuda a natureza, porque aí fica menos coisas para, né,
para ajudar a natureza. E a outra está plantando árvore, pronto. Árvore, planta. Quem mais quer falar? Ninguém? Número 4. Vamos lá. Eu coloquei que sim, porque ajuda o planeta a ficar menos poluído e ter mais árvores. Eu posso ler a 4? Pode. Assinale a alternativa correta sobre a seguinte questão. A escola é um lugar em que se pode exercer a cidadania? E aí, qual a alternativa correta? Sim, porque a escola é um espaço de convivência. C, professora. C. Como assim? Sim, pois não tem adultos na escola. E os professores? Como que as crianças vão aprender? É criança? Então, letra C. O professor é criança? Pensar. Certo? Então, até aqui tranquilo. Vou passar vocês aqui para o outro lado. Então, vamos lá. Posso ler o número 5 também? Oi? Posso ler o número 5? Pode. Observe a imagem a seguir. Pessoa andando. Identifique e escreva. Uma atitude que colabora com a vida social? A vida em sociedade? Sim. Né, Bruno? Então, olha só. Uma atitude que colabora com a vida em sociedade. O que está colaborando aí? Eles estão andando na faixa. Estão andando na faixa. Certo. B. Uma atitude que não colabora com a vida em sociedade. O homem está andando no meio da rua. Então, quem não anda na faixa, né? Porque só ele quer ser o principal da história, né? Só ele quer ter o direito de não andar lá. Professora, a gente vai acabar ciências hoje, né? Sim. Só tem a outra página. Pronto, eu fiz já. Certo? Posso ler assim também? Virou, pode. Uma das formas de resolver problemas com rapidez é identificá-los e resolvê-los sozinho, esquecê-los e fazer outra coisa, ignorá-los, identificá-los, mas não se importar com eles, identificá-los e buscar a solução em grupo. É a E, professor. É E de escola. E de escola? Todo mundo... Todo mundo concorda? Sim, professora. Não tem outra resposta. Porque identificar e resolver sozinho não é? Professora, de matemática a gente vai fazer da 98 até a 100 A gente vai fazer de onde a gente parou até a 121. Bom, então a 7, a gente tem aí 20 minutos ainda de ciências sociais. A 7, gente, presta atenção. Está assim. Escreva uma história. Só um minuto que tem gente tentando entrar na aula. Eu nula, caiu a internet dele. 7. Vou até subir aqui a tela. Aqui. Escreva uma história na qual um grupo de amigos... Escreva uma história na qual um grupo de amigos identifique um problema em que prejudica a vida em sociedade e busque atitudes para que ele seja resolvido por meio de práticas que colaboram com o exercício da cidadania e da vida em sociedade. Voltando.
Escreva uma história na qual um grupo de amigos. Você vai escrever uma história cujos personagens são um grupo de amigos. Eles têm a missão de encontrar um problema que prejudica a sociedade e o meio ambiente, certo? E aí, ao mesmo tempo que eles encontram esse problema social aí, né, na vida da sociedade, eles têm que buscar uma solução para esse problema que eles encontraram. Certo? Então, de novo, ó, escreva uma história na qual um grupo de amigos identifique um problema que prejudica a vida em sociedade e busque atitudes para que ele seja resolvido por meio de práticas que colaboram com o exercício da cidadania e a vida em sociedade. Então, você vai pensar numa história, não esqueça do título da história. Então, você vai pensar em uma história, tem todas essas linhas aí. Vai pensar nos personagens, quantos são, você que vai escolher, tá? Qual o grupo de amigos, pode ser só meninas, só meninos, ou duas meninas, dois meninos, enfim. Você que vai escolher aí. Vai pensar no nome para eles. E se são amigos, primos, enfim. E um problema ali, criado pela sociedade, é o lixo, é o desmatamento, é o quê? Um problema social. E depois, vocês vão colocar no texto também uma solução que eles encontraram para esse problema. Certo? Então, tem 20 minutos para pensar. Depois a gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta com matemática. A gente põe o quê? Oi? A gente põe uma vez, a gente põe o quê, professor? Não. Você coloca assim. Foi grupo... Oi? Professora, foi mal, eu saí do nada que o meu celular, ele desligou e aí teve que reiniciar e voltou. Como que eu faço? Eu faço no... Não entendi a sua pergunta. Como que eu faço? Faço no caderno isso? Você pode fazer... Deixe-me ver aqui em qual... Tem uma parte de anotações aqui, que às vezes eles deixam uma parte para anotação. Se você não tiver uma folha à parte, deixa-me ver qual matéria aqui que deixou uma folha à parte aqui. Ah, matemática tem uma folha à parte, na página... Vamos supor que seria 250, que ela é 249. Assim, só tem a apostila 5, aí eu vou na ponta e pego embaixo. Oi? Oi? Fala de novo, cortou tudo. Pego um pedaço da apostila 4. Eu pego a 4 e... A apostila 4, eu pego a apostila e pego as que tem. Você pode fazer o rascunho em qualquer lugar que você tiver disponibilidade aí, certo? À sua disposição. Depois você passa limpo aqui na 250 do livro 5. Certo? O rascunho você pode fazer em qualquer lugar que você tiver aí. Depois você passa limpo aqui na 250. Gente, era uma vez para história de conto de fadas. Quando a gente vai escrever uma produção textual, a gente pode colocar um grupo de amigos, 3 irmãos, 2 amigos que saíam da escola, entenderam? A gente cria uma história, tudo, mas nada um faz cenário, certo? 5 amigos foram viajar, entenderam? Então, a gente vai iniciar a nossa história começando exatamente como se fosse uma história real. O Era Uma Vez é para conto de fadas, tá bom? Pensem aí com calma, tem tempo. Professora, eu já estou escrevendo. Ótimo. Professora, meu Oi. Deus do céu. Eu ouvi alguém gritando. Não aí na chamada, aqui perto da minha casa, gritando.
gritando assim, sim, capitão! Gritando tão alto que eu ouvi daqui. Ah, é? É. Ô, Pro, Hum. você já pensou que no passado a gente podia brincar na rua? Hoje em dia a gente não pode mais, né? Não, de jeito Por causa nenhum. que tem muita pessoa maldosa. Sim. Que triste. Mas Muito. quando eu era criança eu brincava na rua. Eu só podia brincar na rua se eu dormisse, Pro. Senão eu Ah, não é? podia. É, porque minha bisavó só me levava se eu dormisse. Senão, eu ia ficar dentro de casa. Cada que ela ficava sentada na rua. Mas ela se foi. Ô, professora, Hum. aí dentro do texto tem que achar uma solução? Ou depois que você escreve uma parte, aí depois, fora do texto, você escreve uma solução que pode acabar com esse problema? Um minuto, vou colocar aqui para vocês. O que a gente sempre fala. Exemplo, tá? Vou colocar aqui. Então, ó, aqui é como se fosse o título da minha história. Aí no primeiro parágrafo, eu coloco a introdução da história. O leitor saber do que eu vou começar a falar. No segundo, gente, eu posso colocar quantos parágrafos eu quiser. Mas, normalmente, a gente faz 3, para não ficar tão complicado o texto na minha cabeça. Aí eu coloco o meio da história, só para vocês entenderem, tá? Que aí eu posso colocar o problema. E no terceiro, posso colocar a solução. Certo? Então, eu posso fazer assim. Nossa, o que aconteceu na minha tela? Professora, Eu vou colocar... a introdução e o meio, que é o problema, eu já estou fazendo. Aí agora eu entendi que o terceiro parágrafo é a solução, né? Eu vou ter que escrever de novo, porque ele apagou. Então, mais ou menos isso, para quem tá perdido, gente, que eu explico toda vez que a gente vai fazer produção textual. Olha só. Sempre tem um título para minha história, porque eu preciso informar para o meu leitor sobre o que se trata esse texto, tá? Número 1, a introdução. Então, por exemplo, 3 amigos foram viajar para Fernando de Noronha. Eu preciso informar o meu leitor onde está começando essa história, onde é, local, nome dos personagens, Pedro, João e Paulo. Se eu quiser falar a idade deles, eu posso falar, certo? Posso falar como eles são, se são loirinhos, se tem cabelo longo, cabelo curto, se é careca, tem olho azul,
eu posso falar, tá? Posso falar se eles foram parar perto de um rio, se não, qual que é o problema, tá? Posso ler o meu? Não. Agora não, tem que esperar. O pessoal tá escrevendo, tem gente que ainda nem começou. E aí no segundo eu ponho todo o problema. Sei lá, eles foram viajar e pararam perto de um rio, os peixinhos estavam mortos, acharam um monte de lixo lá no rio, e isso e aquilo, não sei o que. E no terceiro, No final, eu fiz uma coisa. Como é que você quer falar junto comigo, Dona Isabela? E aí, no terceiro, eles vão colocar toda uma solução que eles pensaram para esse problema lá do rio e para que os peixinhos não morram mais. Certo? Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Aí, então, vocês precisam pensar. Onde vai começar essa história? Quem são os personagens? Nome dos personagens? Que vocês vão colocar de informação para o leitor. Qual vai ser o problema e qual a solução desse problema? Tem todas essas linhas aí e não pode esquecer do título do texto. Quem já terminou vai ficar quietinho, porque os amigos estão pensando. Professora, a gente vai apresentar isso só depois do intervalo? Professora, Isso. Oi. desculpa atrapalhar, ela é a mãe do Gabriel. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, tudo bom? Deixa eu te falar, o Biel tá saindo da aula, tá? Porque Tudo tá bem. aqui revoltado e não quer estudar. Aí depois eu te mando um e-mail, Tudo bem. tá bom? Tá, um beijo, Obrigada. Jaque. Nada, tchau. Oi, Isa, tudo bem? Tudo. Olha, a gente está na 250 de Ciências Sociais, Tá. tá? Aí você coloca aí que eu vou te explicar o que a gente está fazendo. Gente, às vezes vocês entram no meio da aula e eu não falo com vocês, não é porque eu sou mal educada não, tá? É que aqui na minha tela só aparecem 3 alunos de cada vez. E aí, às vezes, eu clico aqui para vocês entrarem, mas a gente está no meio da aula e, ó, acaba que passa. Aí vocês têm que conversar comigo. Pro, que página você está? Pro, ou então levanta a mãozinha. Pro, cheguei agora. E às vezes também, se eu estou no meio da explicação, gente, eu fico muito concentrada. Então tem que falar, pro, cheguei agora. Que página vocês estão? O que está acontecendo? 250. E aí, o que acontece? Entra, não aparece aqui para mim, entre os 3 alunos, às vezes é alguém que está lendo, às vezes eu estou lendo, às vezes eu estou explicando, às vezes é um vídeo, é isso, gente. O foco fica total aqui. Eu já expliquei para vocês, a professora de vocês faz uma coisa de cada vez. Então, se vocês não me chamam, se não levantar a mãozinha, acaba que passa batido. Pode falar. Pode falar. Fala, mulher de Deus. Pro, sabe as piadas que você mandou fazer? Sei. Uma da piada de comida. De comida. Sabe que eu nem imaginei que você ia Posso fazer de falar? comida? Não, É ó. assim. Não, tu tem sonhou- gente fazendo texto, Isa, não pode. Depois você conta, tá bom? Depois que todo mundo terminar. Agora é com a Belle. Belle, é assim. A gente tá na número 7. Você tem que criar um texto, tá? Ó, escreva uma história na qual um grupo de amigos, então você vai ter que imaginar um grupo de amigos, tá? Pode ser primo, parente também, não precisa ser exatamente amigos, que você vai inventar um problema social. Então, pode ser desmatamento, pode ser animais morrendo, pode ser animais que estão sendo sequestrados, pode ser lixo jogado no rio, enfim, você vai pensar. E aí, ao mesmo tempo que esse grupo de amigos descobriu um problema social muito grande, lá no meio, para o final do texto, eles vão ter que arrumar uma solução para esse problema. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um título para o meu texto, Desmatamento na minha cidade. No primeiro parágrafo, tem que colocar o começo da história. Por exemplo, 2 amigos foram viajar.
né? Aí apresenta os personagens. Pedro e João foram viajar, foram à praia, sei lá, para o interior. Na segunda etapa do texto, segundo parágrafo, você coloca qual foi o problema encontrado. Então, por exemplo, eles chegaram a um rio que tinha muito lixo e os peixinhos estavam mortos. E aí coloca mais coisas nessa história. E no terceiro parágrafo, a solução. Então, eles pensaram numa solução para esse problema, de falar com a prefeitura, de falar com os moradores, desenvolver um projeto social. Entendeu? Então, começa apresentando, inicia a história, depois conta qual foi o problema que eles encontraram e, por último, a solução para esse problema. Aí tem 20 minutos, depois a gente vai para o intervalo. Quando voltar, vocês vão contar a história e aí a gente vai para matemática, tá bom? Se você quiser escrever uma outra folha para fazer rascunho, não tem problema. Depois você passa limpo aqui na 250, tá? Tá. Quem não terminar até a hora do lanche, que faltam 5 minutos, na hora do lanche não é para fazer o texto, é para tomar o lanche, ir ao banheiro, beber água, encher a garrafinha e tal. Se precisar de mais tempo depois para terminar o texto, me avisa, fala, Pro, eu não terminei nos 5 minutos da aula. Aí eu dou mais 15 minutos, vocês terminam aí nesses 15 minutos. A gente faz a leitura do texto e vai para a matemática, tá bom? Esses 15 minutos do lanche é para o lanche, combinado? Fala, Gustavo. Professora, Sim. o título do meu texto é assim, ele é um pouco tosco, mas tem a ver com o texto. O título do meu texto é Bolinha de Papel. Bolinha de papel? É. Você vai entender depois porque se chama assim. Tá. E a Isa levantou a mão também. Fran, Sim. sabe aquela história que eu te contei que a gente resolveu explorar do mato? E eu também lembrei, depois que eu te contei a história, que eu queria a ideia pra gente explorar. E eu que me assustei. Sim. Eu fiquei com dúvida se eu contasse, se eu punha esse no papel da coisa engraçada que já aconteceu, ou se eu fazia o dia que a gente estava explorando, foi na mesma hora. Aí a gente pisou na coisa da formiga, professora. Começou a sair um monte de formiga, professora. Me picou no dedão, me picou aqui, picou eles também, ficou todo mundo. Quer dizer, só ficou 2, 3, né? Aí a gente foi pra piscina e fez um traço dentro da piscina. Ô, Pro, eu quero ficar fora da piscina, né? Mas aí eu deito assim, aí eu olho a piscina. Mas, dona Isabel... Vou desativar esse som. Eu vou desativar esse som. Professora, o trabalho das comidas dos países, Sim. vou começar a fazer hoje à noite. Ah, legal. Porque sábado eu comecei o do manguezal, aí hoje à noite eu vou começar o desse. Tá. Você sabe que minha mãe... pode falar. Você mandou um bowl de caneca pra gente fazer em um vídeo, professora. Isso que eu ia falar. Professora. Olha, vamos fazer um combinado. No final da aula de matemática, vocês me lembrem, porque vocês sabem que a professora de vocês é velhinha, até tem cabelo branco.
de conversar com vocês a respeito desse trabalho. Combinado? Então, vocês me lembrem, falem, Pro, não esqueça de comentar com a gente do trabalho do vídeo. Porque a professora mandou por e-mail, a professora mandou no Sponte, mas tem pessoas que, tipo, parecem inacessível, que eu acho que se eu for na casa da pessoa, eu não consigo contar dos trabalhos, né? Não sei o que acontece. Tem aluno que assim que sai da aula, vira o fantasminha camarada. Não consigo localizar nessa vida. Eu e minha mãe, a gente tava dormindo, ela foi falar. Sua professora pediu pra vocês fazerem um vídeo, pôr de caneca fazer. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Jesus Cristo, como eu vou fazer? Como eu vou falar? Como eu vou dizer as palavras? Ô, professora, é o vídeo sobre o quê? Olha lá o que eu acabei de falar. Olha lá o que eu acabei de falar. A pessoa já acabou de se revelar que ela não acessou o Sponte, que ela não leu o e-mail. Acabou de revelar para mim. Minha mãe leu. Eu fiquei assim, mãe, como é que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Como que eu vou falar? A mãe da Isabela fez que nem eu quando eu era pequena. Eu falava pra mim, eu acho que foi no 3º ano um dia, era meia-noite e pouco, eu tava nervoso. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu tenho que fazer um trabalho. Aí ela, é mesmo? E que trabalho é esse? Eu preciso de cartolina. Aí ela, você vai me chamar uma hora dessa pra comprar cartolina? Amanhã a gente vê. Aí eu falei, mas o trabalho é amanhã. Meu Deus, Gustavo. Gente, olha, aqui, ó, o Zoom tá dando menos de 1 minuto, então vamos combinar. 14h21. Então, 14h41, vocês voltem, que a gente faz o intervalo. O intervalo não é para fazer o texto, gente. O intervalo é para tomar lanche. Qualquer coisa depois do intervalo, a gente combina. Eu dou mais um tempo para terminar o texto. Beijo que ele vai fechar na nossa face.